Estamos de volta ao vivo aqui da Feliz, a Feira do Livro do Multicenter Sebrae. Repito, nosso primeiro programa fora do estúdio da TV Difusora é ao vivo mesmo, hein, gente? E eu estou recebendo aqui o Davi Rafael Veras, é defensor, e a Rosicléa Costa, assistente social, aqui comigo para a gente falar de uma coisa muito legal. Oportunizar para a ressocialização, um projeto com medidas socioeducativas para jovens. Então, o assunto está sendo tratado, inclusive já foi tratado em palestra, a convite da Feira Preta. Feira Preta, daqui a pouquinho eu vou trazer o pessoal aqui para a gente fazer um turbante aqui em mim, que nós prometemos ontem no programa. Aliás, elas me prometeram, nós vamos fazer aqui. Mas deixa eu conversar rapidinho aqui com o Davi e com a Rosicléa, porque, Rosicléa, nós temos um dado interessante do Maranhão: 80%, mais de 80% da população é formada por negros, ok? Então, quando a gente faz outras estratificações a partir desse dado, nós temos também a maioria de jovens que vão para a ressocialização são negros também, até porque reflete aí exatamente o que é a parcela negra da população. E a gente tem que tratar desse assunto de forma que seja de fato algo que possa ressocializar, que possa permitir a reinserção, não só de jovens e adolescentes, como de qualquer pessoa que comete crime e que tem um desvio de conduta na sociedade. A gente tem que promover exatamente isso, a ressocialização. Então, eu queria que você me falasse como é que esse projeto, o que é isso? Vamos lá. Bem, foi muito importante tratar hoje na Feira Preta do projeto Oportunizar para Ressocializar, né? Como tu falaste, os adolescentes, eles cometem ato infracional e vão às vezes para medidas em meio fechado e medidas em meio aberto. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, né, tem esse projeto para inserir adolescentes que estão em cumprimento de medida de prestação de serviço à comunidade, oportunizando eles a ter esse espaço, um espaço educativo, né? Então, é muito importante a Defensoria e a Feira tratar disso no momento que a gente apresentou para adolescente de escolas públicas, né, e de comunidades que estão vivenciando diretamente essas incidências em relação a atos infracionais. Agora, Rosicléa, é importante tratar desse assunto assim, de forma preventiva também. Assim, a partir do momento que se apresenta isso para esses jovens que têm a oportunidade de estudar, mas de repente está faltando aquela oportunidade social, em face até do próprio contexto da nossa sociedade mesmo, e às vezes encontra acolhimento justamente para fazer o mal feito. Então, é importante, mais do que a questão da ressocialização depois que faz o mal feito, mas evitar que esses jovens vão para esse mal feito, né? Sim, hoje nós trabalhamos juntamente com o defensor da área da criança, a questão do Estatuto da Criança, e falar que o Estatuto, ele não tem só direito, ele tem obrigações também, e a gente conversou com esses adolescentes que estão tendo a oportunidade de estar inserindo em escola, de como evitar a aproximação com o ato infracional, sobretudo de como evitar se envolver com drogas. Davi, e do ponto de vista legal, como é que a gente hoje tem essa situação, especialmente no nosso estado, de crianças e adolescentes que passam por ressocialização, mas falta o auxílio a ele e à família, por exemplo, no sentido de representação diante do processo, diante do juiz, diante da lei? Na verdade, o que nós temos hoje é um sistema que ele é muito injusto, né? Que ele atinge só camadas mais pobres e pessoas negras, né? Então, assim, o sistema socioeducativo, ele tem falhas pela falta da implementação do que a lei traz. A lei, ela é muito boa, só que ela não é implementada. Então, as medidas que têm efetividade, que são aplicadas na prática, são medidas de internação, são medidas de cerceamento de liberdade. As medidas em meio aberto são medidas que não são implementadas por falta de política pública. Então, esse projeto é justamente para viabilizar. A Defensoria se apresenta como um instrumento dessa política, de política em meio aberto, em que o adolescente vai para a Defensoria Pública prestar um serviço e é colocado num outro ambiente. E isso vai ressignificar ele. Então, ele vai ter uma nova convivência. Ele vai poder identificar, além da convivência que ele tem na comunidade, difícil, às vezes dominada por organizações criminosas, ele vai ter uma outra realidade de atendimento ao público, de respeito ao cidadão, de valorização da pessoa humana. Agora, e isso ressignifica os seus valores. Davi, tu falaste uma coisa interessante, me permita puxar esse assunto em relação à lei. Nós temos o ECA, que é fantástico o ECA, quando você avalia, é uma lei de primeiro mundo. Sim. Mas não há a velha distorção, inclusive na tua fala eu posso extrair isso, que é o seguinte, que é de aplicar de fato o que está ali. Porque muitas vezes você
aproveita da lei, o ECA, para algo que é muito criticado, inclusive eu critico isso, que é o seguinte: serve muitas vezes, se extrai ali algumas coisas que você acaba servindo para não punir, acaba servindo para proteger o adolescente infrator, em vez de proteger, por exemplo, aquele que não é o infrator. Então você extrai da lei o que serve para proteger quem comete algum tipo de ato infracional e, de fato, quem precisa da proteção dessa lei não é protegido. O que a gente precisa entender é que quando o adolescente pratica um ato infracional, na verdade, a sociedade já falhou, porque existe um histórico de violações daquele adolescente que a rede de proteção, as políticas públicas deveriam ter identificado antes. Ou seja, se o ECA fosse devidamente implementado nas políticas de proteção, ou seja, identificar aquela mazela, às vezes um adolescente, uma criança que cresceu num ambiente de dependência química. É isso que eu estou dizendo, é exatamente essa minha crítica. Isso, e você evitaria o cometimento do ato infracional. Você implementasse a lei naquela parte de proteção, você usaria muito menos a parte de repressão. A parte que pune, perfeitamente. Isso, então exatamente. É isso. E mesmo a parte que pune, ela não é devidamente aplicada porque ela tem um caráter de punição, mas um caráter educativo. E esse caráter educativo... Aí se aplica só a punição. Isso, aplica-se só a punição e o adolescente não significa, porque ele não tem a educação dentro da unidade. Não vai voltar para a sociedade ressocializada. Perfeito, é isso. Eu quero agradecer, a gente não tem mais tempo, Rosicléia, então eu queria dar assim só alguns segundinhos para você e depois para o Davi para encerrar, por favor. Nós temos responsabilidade, todos nós temos responsabilidade com esses adolescentes. Os adolescentes são nossos, da nossa sociedade. Então a gente precisa estar oportunizando, e aqui a gente parabeniza a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, porque além de fazer a defesa técnica do adolescente, vem se comprometendo socialmente com o ato infracional desses adolescentes, trabalhando na ressocialização desses adolescentes. Davi, para a gente encerrar. Dizer que a Feira do Livro é um evento cultural, mas também uma oportunidade para nós discutirmos a diversidade cultural, de identidade e religiosa, tolerância, para que nós possamos construir uma sociedade efetivamente igualitária, né, e que dê oportunidade de forma equânime a todos. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Deixa eu segurar o microfone aqui, que ao vivo a gente tem que ir se virando aqui. Meu irmãozinho, obrigado, viu? Show, Rosicléia, parabéns aí pelo trabalho de vocês dois.